Amazônia. Se quando falamos essa palavra, a única imagem que vem à sua mente é floresta, está na hora de rever alguns conceitos. É claro que a Amazônia é sinônimo de floresta tropical, de uma bacia hidrográfica gigante, da maior biodiversidade do planeta, mas não é só isso. Mais de 29 milhões de pessoas vivem na Amazônia e 75% delas vivem em cidades. As mudanças climáticas têm gerado impactos mais intensos e recorrentes. E isso aumenta a urgência de fortalecer a resiliência das cidades. O que espera o futuro para a gente? A gente precisa de uma cidade que ela esteja linkada com esses problemas do futuro. A gente precisa de uma cidade arborizada, a gente precisa de regras claras para que a sociedade possa entender e compreender a urgência que é da gente poder planejar esse futuro. O ordenamento territorial é a melhor abordagem para o desenvolvimento urbano sustentável e sensível às mudanças climáticas. Ele também é o único caminho para poder mudar o padrão de urbanização das cidades na Amazônia. Ao contrário, a falta de ordenamento torna as cidades ainda mais suscetíveis aos eventos extremos, principalmente as periferias urbanas, onde vive a população que costuma ser mais afetada. Eu vi minha cidade, ainda como criança, cheio de igarapés, de afluentes do rio Itapecuru, e eles desapareceram. E a gente hoje sofre o impacto disso na nossa vida. A relação causa e efeito é ser humano, só isso. Não existe outra espécie que esteja interferindo como a nossa, somos nós mesmos. O Projeto Andus realizou a mentoria em ordenamento territorial municipal para cidades amazônicas, um processo de capacitação de equipes da gestão pública. A ideia dessa mentoria foi de aplicar instrumentos de planejamento urbano no contexto de diferentes tipos de municípios na Amazônia. As cidades no Brasil é onde se concentra a maior parte da população. E o que a gente tem que fazer de diferente para chegar na realidade amazônica? 5 municípios foram escolhidos para participar da mentoria. Com a assessoria técnica do projeto, as cidades mapearam seus desafios e desenvolveram planos de ação, levando em conta a participação popular. Apoiar o município para elaborar um instrumento de ordenamento territorial que buscasse o uso sustentável e resiliente do próprio território. Itapecuru Mirim foi selecionada para receber apoio adicional do projeto, para colocar em prática a revisão do seu plano diretor com foco em clima. Itapecuru Mirim se destacou bastante pelo engajamento da equipe, pelo poder de mobilização que eles tiveram, com a quantidade de parceiros que eles articularam para esse processo. E o fato de Itapecuru Mirim estar revisando o seu plano diretor com as lentes voltadas para a questão das mudanças climáticas é algo fundamental, traz um protagonismo para o município, uma experiência que pode vir a ser multiplicada para outros municípios amazônicos, mas para outros municípios do Brasil. A cidade está realizando um processo participativo, adaptado e flexível para também escutar e integrar os saberes das mais de 80 comunidades tradicionais da cidade. O município é uma construção coletiva. Um dos desdobramentos da mentoria foi o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o município, o MMA e o MCID. A troca de experiências vai gerar subsídios para que outras cidades façam seus planos diretores com foco em clima e para que as políticas públicas nacionais incluam as especificidades do contexto amazônico. Então eu acredito muito na potência que os municípios amazônicos têm para protagonizarem essa agenda do desenvolvimento urbano sustentável. A mentoria Andus mostrou que gestão pública pautada pela lente climática e por processos participativos pode promover mudanças positivas para tornar as cidades amazônicas resilientes às mudanças do clima. Vem conhecer essa experiência.